aqui no Jornal da Rede Alesp, vamos conversar com Marco Aurélio Ferreira, diretor executivo da Associação Brasileira de Hospitais Privados. Vamos falar sobre a situação dos leitos para a Covid-19 no Brasil. Bom dia, Marco Aurélio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Caterina. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite e espero aí contribuir para o debate. Com certeza. O senhor poderia explicar para a gente um pouquinho sobre o panorama desses leitos de UTI para a Covid-19? Porque a associação naturalmente tem uma informação de toda a situação no estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente quantos leitos o setor privado possui para atendimento em UTI. Bom, hoje a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP, ela é composta aí por 122 hospitais de todo o Brasil. São hospitais privados com e sem fins lucrativos. Então, esses 122 hospitais, eles são responsáveis por 25% de tudo aquilo que é pago na saúde suplementar brasileira. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, esses 122 hospitais movimentaram no ano passado em torno de 40 bilhões de reais nos seus hospitais, empregam aí quase 200 mil colaboradores. Hoje o Brasil tem um total aí de 27 mil leitos na área privada no Brasil como um todo, e os hospitais aí filiados à ANAP têm próximo de 7 mil leitos de UTIs, e a gente vem trabalhando de sul a norte, muito próximo do poder público, muito próximo das assembleias legislativas, construindo um diálogo, ampliando, auxiliando aí em projetos de lei, dialogando sobre as necessidades e vendo, né, o Brasil é um país continental com diferenças muito grandes. Hoje a gente vê uma ocupação aí em média de 80% nos leitos do estado de São Paulo, dos leitos de UTI. Essa ocupação no Rio de Janeiro ela já ultrapassou os 95%, e existem outros lugares que essa ocupação hoje está abaixo de 70%, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, a pandemia ela trouxe um cenário, ele é muito diferente no Brasil como um todo. Nas regiões do norte, a gente vê também que essa ocupação ela chegou ao próximo já dos 100%, enquanto que em outras regiões como o centro-oeste ela é menor também, assim como no sul. Então, a gente tem buscado dialogar com os nossos hospitais, ouvir também tudo aquilo que é necessário para manter a sustentabilidade, as estruturas, porque o nosso paciente é a razão de existir dos hospitais. Então, de sul a norte, aí, Daniel, a gente vem trabalhando o máximo possível para ajudar naquilo que for necessário, o diálogo com os setores públicos, setores políticos, para que a gente possa fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar no combate ao Covid-19. Certo. Marco Aurélio, a gente sabe que esse é um momento, então, de grandes desafios, né, para o setor, inclusive com muitos hospitais aí com as UTIs cheias. Como que fica a sustentabilidade financeira, então, desses hospitais nesse momento? Olha, Caterina, obrigado pela pergunta. Isso é um momento muito delicado. A gente sempre diz assim que nós temos realmente os enfermeiros, os médicos, são os heróis na nossa linha de frente. Mas eu tenho comentado ultimamente que o setor administrativo manter toda essa estrutura funcionando nesse momento, também nós temos ali pessoas que estão engajadas, né? Você veja bem, a gente prevê uma queda na receita esse ano para os hospitais privados em torno de 30%. Nós tivemos aí uma orientação da Agência Nacional de Saúde suspendendo cirurgias eletivas e outros procedimentos. Os exames caíram. Inclusive, há uma preocupação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde em relação a pacientes com as mais diversas comorbidades que acabaram se afastando dos hospitais nesse momento, com um pouco de medo ou temor de que pudessem contrair o vírus dentro dos hospitais. Mas, graças a Deus, o que a gente tem visto é que os protocolos de segurança têm funcionado muito bem, já há uma retomada. No primeiro momento, houve um esvaziamento muito grande dos hospitais, tudo aquilo que não era Covid acabou sendo retardado esse atendimento. Então, os hospitais vêm trabalhando fortemente, também lutamos aí contra a falta e o aumento nos preços de EPIs. Vocês acompanharam que no primeiro momento a China, que era a grande produtora de EPIs do mundo, acabou, na verdade, não
não trazendo esses equipamentos para o Brasil. Nós aí ficamos, graças a Deus, que a indústria nacional deu uma boa resposta, ajudando aí nessa fabricação de muitos EPIs aqui dentro do mercado nacional, mas mesmo assim a gente viu os EPIs em média saltarem aí em torno de 300% de aumento. E você muitas vezes não consegue repassar isso no seu custo. Então, nós estamos aí diariamente trabalhando, estamos trabalhando agora junto ao BNDES, para você ter uma ideia, em busca, nós tínhamos uma previsão esse ano aí, que nós vamos perder em torno de 30% do faturamento, porque o paciente da pandemia, ele é um paciente que tem prioridade dentro dos nossos leitos, mas nós estamos aí com diversas áreas que precisam retomar cirurgias eletivas, entre outras, e a gente entende que isso vai levar um prazo médio aí de 6 a 12 meses. Nesse período, a gente entende que nós vamos perder 30% das nossas receitas e, mesmo assim, nós temos ainda uma outra dificuldade. Some-se aí só os EPIs, nós temos também os afastamentos, né? Só para você ter uma ideia, os nossos 122 hospitais contrataram em torno de 4 mil novos colaboradores, né? Por quê? Porque muitos dos colaboradores que estavam na linha de frente acabaram sendo afastados e você precisa repor esse colaborador. Então, você mantém aquele colaborador que está afastado e você precisa colocar alguém no lugar dele. Então, os hospitais têm feito um trabalho, eu digo assim, um trabalho hercúleo para manter as estruturas, manter as portas abertas e fazer a sua parte nisso tudo que está acontecendo. Houve uma grande discussão recentemente, Marco, em relação à cobrança dos testes para a detecção da Covid-19. E sempre quando surge uma nova enfermidade, uma nova patologia, ainda mais uma patologia como a Covid-19, que não há uma cura, não há um antídoto, uma vacina, surge a discussão em relação a direitos e deveres, tanto por parte das unidades hospitalares particulares, quanto dos planos de saúde. E eu gostaria de saber do senhor como está a relação da associação e dos hospitais com os planos de saúde quando tratamos especialmente da Covid-19. Olha, eu vou falar para você, Daniel, que nós estamos aprendendo muitas coisas juntos. Desde o início dessa pandemia, tanto nós como entidade, quanto as entidades que representam os planos de saúde, já realizamos várias reuniões com diversos diálogos, diálogos entre nós e outros diálogos juntamente com a ANS, as questões referentes aos testes logo foram resolvidas. Nós temos aí uma questão em relação à sustentabilidade, porque, veja bem, os planos de saúde eles tiveram uma queda muito grande na sinistralidade, mas nós, por conta disso, também tivemos uma queda muito grande nas nossas receitas. Buscamos o diálogo com os planos de saúde, tentamos construir aí caminhos, e posso dizer para você que diferente de outros momentos em que nós nos colocávamos, tanto nós quanto eles, na defensiva, eu noto claramente, tenho que dizer isso aqui publicamente, que a pandemia está nos ensinando a colocar o diálogo no centro e nós estamos sendo compreensíveis a eles em várias questões e recebemos deles muitas devolutivas também nesse sentido. Está sendo assim, nós estamos tratando caso a caso, trabalhamos as questões referentes a projetos de leis aí que impactavam no setor como um todo, dialogamos sobre isso, dialogamos sobre questões de testes, sobre sustentabilidade, estamos dialogando semanalmente aí porque a Covid ela trouxe muito essa questão de que é um imediatismo e coisas diferentes. Você precisa ser imediato na tomada das decisões de assuntos que não tinham sido debatidos antes, né? Questões em relação a testes, questão em relação aos EPIs, questões novas, né? Um paciente COVID, ele tem um consumo muito maior de EPIs. Como você faz isso na hora de sentar com o plano e negociar? Então, tudo isso nós tivemos que reaprender através do diálogo. Certo. Marco Aurélio, nesse momento que nós estamos vivendo, existe aí um crescimento, né, no número de vítimas, então, pela Covid-19, quer dizer, existe um esforço aí por parte do poder público em achatar essa curva, mas a gente sabe que a gente ainda está nesse caminho, né?
E muito se discute nesse tempo aí os perigos do sistema público de saúde entrar aí num possível colapso. Até por isso, muitos especialistas defendem, né, que usar os leitos da rede privada é uma saída incontornável para o SUS, né? Existe esse movimento aí de muitos estados nesse sentido de começar, então, a utilizar, por exemplo, os leitos, né, de UTI dos hospitais privados. Como que fica, nesse momento, essa negociação aí com os prefeitos e governador? Bom, nós no início dessa pandemia, nós passamos por um momento muito difícil, que foi a questão dos confiscos. Havia os confiscos de EPIs, os confiscos de respiradores, e aquele foi um momento onde a gente foi, inclusive, como entidade, ao Supremo Tribunal Federal, dialogamos com o ministro Dias Toffoli sobre essa questão dos confiscos. O próprio CNJ se manifestou em relação a isso, porque você tinha uma sobreposição, muitas vezes uma secretaria municipal tomava uma decisão em detrimento do Estado e a União tomava outra, e assim havia uma desconexão e uma ruptura em toda a cadeia como um todo. E ali nós aprendemos muito com aquela questão, acho que vocês lembram, né? O Estado de São Paulo confiscou máscaras, depois a União confiscou respiradores, municípios confiscaram EPIs, e a gente demonstrou que através daquilo ali a gente poderia estar passando por um momento difícil, porque muitas vezes quando você confisca num determinado local, aquele equipamento ia atender a região como um todo, e você estaria tomando uma decisão que teria um impacto não só naquele município, mas na região como um todo. Então, se aprendeu muito com aquilo, entramos com uma ação, inclusive, e nós abrimos o diálogo. Sempre a gente disse isso. É necessário você analisar o local, a região que você está. É muito diferente você tratar as coisas com um prisma nacional, porque a epidemia ela chegou e teve um impacto inicialmente pelo menos em 6 grandes regiões metropolitanas. E é muito diferente em outras áreas do interior, onde nós também temos grande acúmulo de habitantes. Então, nós, através dessa experiência inicial, construímos, através do diálogo, junto aos parlamentares, essa questão de você separar o que é chamamento público de confisco. Você pode fazer um chamamento público de uma necessidade, e assim o município de São Paulo está fazendo isso, o estado de São Paulo está fazendo isso, você coloca a sua necessidade e o setor privado vai até lá e diz como ele pode contribuir. Assim a gente vê vários hospitais estão atuando através do chamamento público nessa demanda de leitos aí no município de São Paulo, como também no estado. E fora daí existem vários exemplos também onde os governadores fizeram do chamamento público uma ferramenta mais acertada para resolvermos a falta de leitos. Todo e qualquer confisco ou toda e qualquer forma de buscar leitos que não seja através do chamamento, a gente entende que pode haver uma disruptura e a gente ter problemas, porque nós temos hoje no Brasil também 50 milhões de pacientes que têm plano de saúde e que muitas vezes estão já usando esses leitos, né? Como que você tomaria essa decisão? Então, por isso que o chamamento público tem sido acertado e tem demonstrado eficácia. Nós vimos aí que ele tem sido utilizado no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e em outros estados de uma forma correta. O próprio projeto, onde o ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa, acabou de relatar agora que foi aprovado no Senado e que agora vai à Câmara, ele traz um regramento sobre a utilização dos leitos pelo SUS, dos leitos privados. E a gente precisa levar em conta também que hoje no Brasil, boa parte dos leitos privados no Brasil já são utilizados pelo SUS. Quando a gente fala em hospitais privados, nós, por exemplo, na ANAP, 55% dos nossos associados são hospitais privados sem fins lucrativos, que são os hospitais filantrópicos, e que mais de 50% dos seus leitos já são leitos destinados ao atendimento aos pacientes do SUS. Então, o que precisa se levar em conta é que existem muitos hospitais privados, sem fins lucrativos, que são filantrópicos e que já atendem toda essa demanda também do SUS na maioria das regiões. É isso aí, conversamos com Marco Aurélio Ferreira, diretor executivo da Associação Brasileira de Hospitais Privados. Ele fez uma radiografia da situação dos leitos para a Covid-19
aqui no Brasil, especialmente na rede privada. Marco, muito obrigado pela sua gentileza em atender a nossa equipe. Muito boa entrevista. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado e um grande abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Caterina. Eu espero que a gente possa passar tudo isso e aprender muito com todas essas dificuldades. Parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. Obrigada e até a próxima.